Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de Páscoa, dia 20 de abril de 2025. O vídeo de hoje vai ser um devocional com base bíblica e também em relação ao devocional do dia do café com Deus Pai. E no vídeo de hoje é uma reflexão para nós, né? Não só para vocês, mas para mim também. Nós temos valorizado o tempo que nós temos com Deus, nós temos valorizado essa intimidade que hoje nós podemos ter esse acesso, porque assim, quando você quer conversar com Deus, você pode ir para o seu quarto, você pode estar lavando a louça, você pode estar fazendo o que quiser, tá dirigindo, tá numa academia, você simplesmente começa a conversar com Deus. Nós temos um livre acesso, né, por intermédio do Espírito Santo, mas nós temos esse livre acesso e nós temos valorizado isso. A nossa base bíblica de hoje é Mateus 27, versículos 50 e 51. Então, aqui fala sobre a morte de Jesus, né, e depois a ressurreição, essa parte de Mateus. Então, Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Ele já estava sendo crucificado aqui. Quando Jesus clamou e ele entrega seu espírito, naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas antes de Jesus vir para a terra, para as pessoas terem esse contato com Deus, elas ofereciam sacrifícios, elas não poderiam entrar nesse lugar santíssimo do templo, então existia um véu, uma cortina, e a gente não tinha esse acesso, igual a gente vai para uma igreja e tem esse contato, essas coisas, não existia isso, tá? Aí tinha os sacerdotes, as pessoas que eram nomeadas para isso, para ter esse acesso até lá, e se a pessoa não tivesse purificada, não tivesse feito todos os rituais, ela simplesmente morria, ela era morta com a presença de Deus. Basicamente, isso tô falando de uma forma bem leiga para vocês conseguirem entender. Então, antes de Jesus Cristo vir para a terra, morrer na cruz por nossos pecados, o véu existia, o véu não tinha sido rasgado, nós não tínhamos esse privilégio de poder ter uma intimidade com Deus dessa forma que a gente tem hoje. E a minha reflexão é isso, a gente tem valorizado isso, a gente tem valorizado realmente esse privilégio que nós temos. O devocional de hoje, eu vou ler só alguns trechos que eu grifei, tá? Por meio do sacrifício da morte e da ressurreição de Cristo, nossa aliança com o Pai foi renovada. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu diversos meios de se relacionar com seu povo, constituídos na lei dada a Moisés pelo próprio Deus. Contudo, esses rituais eram apenas uma figura daquilo que seria consumado por meio do sacrifício de Jesus. Foi como eu expliquei para vocês. Antigamente, antes de Jesus vir para a Terra, para você ter um contato com Deus, tinha que ser feitos vários sacrifícios e vários rituais. Com a vinda de Jesus, o acesso a Deus, antes restrito ao sumo sacerdote, tornou-se plenamente disponível. O véu do templo rasgou-se, simbolizando o início de uma nova aliança, levando-nos à intimidade com o Pai, por meio de Cristo. Entretanto, nem todos desfrutam dessa conquista. O fato de Jesus já ter feito o necessário aponta para a nossa responsabilidade de nos arrependermos dos nossos pecados e nos aproximarmos do nosso Pai, entendeu? Então, assim, Jesus já fez essa parte, ele morreu na cruz por nós, ele perdoou nossos pecados e ele nos concedeu esse livre acesso ao Pai. Então, a gente só tem que se arrepender dos nossos erros e nos aproximarmos do nosso Pai. O caminho para o Pai está aberto e pavimentado por intermédio de Cristo, que por amor a nós levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, e por suas feridas fomos curados e libertos para viver uma novidade de vida, para viver uma nova vida. Eu fico até arrepiada. E o significado da Páscoa, se você for parar para pensar, a Páscoa é o feriado, a data mais importante, até mais importante do que o Natal, né? Porque dizem que no Natal é uma data que eles falam, uns têm certeza, que Jesus nasceu nessa data, muito importante também. Mas na Páscoa, na Sexta-feira Santa, Jesus foi crucificado, ele simplesmente pegou todos os nossos pecados e levou com ele para a cruz. E no domingo ele ressuscitou.
Então, a Páscoa realmente é o feriado mais importante do cristianismo. Para nós que acreditamos em Deus, e é como se a gente tivesse a nossa esperança renovada. Porque Cristo morreu por nós na cruz e ele ressuscitou, ele vive, ele literalmente está vivo. E nós podemos ter esse livre acesso ao Pai, a gente pode conversar com ele, nos entregarmos e. Sabe assim, não é igual antigamente, nessa época, que as pessoas tinham que fazer sacrifício, e mesmo assim elas não tinham esse contato direto que a gente tem. E é uma coisa tão fácil hoje em dia que a gente acaba não valorizando, sabe? De colocar o joelho no chão e poder orar, de poder sair na rua andando com a Bíblia na mão, porque isso é uma coisa que em vários lugares já não é mais possível. Então, nós temos muitos privilégios ainda que a gente não valoriza, porque são coisas tão comuns pra gente, né? Como conversar com Deus, como orar, como sentir a presença do Espírito Santo, como poder ir para a igreja, poder professar a nossa fé, e a gente deixa de valorizar porque é algo comum. Mas que no dia de hoje, para mim, hoje eu entendi muito mais sobre o que realmente significa Páscoa, tanto na pregação que o pastor fez, e essa semana eu consumi bastante conteúdo, sabe? Sobre o cristianismo, sobre realmente o significado da Páscoa, né, para nós cristãos. E agora, com 29 anos, eu consigo entender muita coisa que eu não entendia antes, sabe? Então, que nós possamos nos aprofundar mais em quem foi Cristo, na história do cristianismo mesmo, que nós possamos valorizar cada vez mais a presença do Espírito Santo, esse contato que nós podemos ter com Deus diretamente, que nós possamos valorizar que a gente pode ir numa missa, que a gente pode ir num culto, que a gente pode andar com a nossa Bíblia, que a gente pode falar, olha, eu sou cristão, sabe? Você pode professar a sua fé. A gente vive em um país, no Brasil, que a gente ainda pode professar a nossa fé. Então, que a gente possa valorizar isso e espalhar o nome de Deus para todos os cantos desse mundo. Espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha te dado a paz que excede todo entendimento, te transmitido alguma coisa boa, que você tenha sido abençoado de alguma forma com essa palavra. Até o próximo vídeo. Feliz Páscoa para você e para sua família e um beijo. Até mais.